Nos últimos anos na internet, a chamada análise corporal tem ganhado cada vez mais destaque. E não, eu não estou falando daquela análise da linguagem corporal que vai focar em gestos, em microexpressões faciais. Eu estou falando, na verdade, da análise da personalidade e do comportamento de alguém apenas a partir do formato do seu corpo. Não, e não apenas isso. Segundo essa teoria, seria possível até mesmo saber os motivos do seu sofrimento a partir do formato do seu corpo. Será que essa hipótese tem respaldo científico? Será que o corpo das pessoas realmente conta uma história sobre elas? Seria realmente possível saber da personalidade de alguém apenas a partir de uma foto? Fica aí, porque hoje a gente vai responder no nosso vídeo. A corrente da análise corporal diz que a sua mente moldou o seu corpo para conseguir suportar as experiências vividas na infância. Para ser mais preciso, é defendido que desde quando você era um feto até os seus 5 anos de idade, você passou por 5 fases, sendo que cada uma estaria associada a um traço de caráter. E a maneira como você vivenciou cada uma dessas fases, supostamente seria refletida no seu corpo. E futuramente, iria influenciar na sua vida adulta. De acordo com essa visão, depois de você conhecer todos os motivos do seu corpo ser como é, e depois que você souber qual é o seu traço de caráter predominante, você poderia facilmente resolver seus problemas. Os proponentes dessa teoria baseiam suas ideias nos trabalhos de 2 psicanalistas, William Reich, que escreveu o livro Análise do Caráter, e o Alexander Lowen, aluno do Reich. É verdade que as hipóteses de Reich e Lowen diferem bastante do que é chamado atualmente de análise corporal, mas se você assistiu ao nosso vídeo sobre pseudociência e teoria da conspiração, vai ser fácil lembrar que é muito comum que as pessoas citem autores conhecidos para dar uma cara mais científica para aquilo que eles estão fazendo. E o mais curioso é que, apesar de esses autores citados serem apresentados como cientistas sérios, o método usado nas suas investigações não tinha nada de científico. E para entender melhor o que quero dizer, vamos olhar de perto as ideias dessa figura que foi o Reich. E para isso, vamos convocar para esse debate ninguém mais, ninguém menos que o gênio Albert Einstein. Isso porque o psicanalista convocou o famoso físico para analisar uma de suas invenções. Reich acreditava em um tipo de energia que estava por todos os lados, que ele chamou de orgone, uma espécie de energia vital. E quando essa energia diminuía, levava à angústia e à morte. E por causa disso, Reich começou a desenvolver caixas feitas de metal e madeira, que ele dizia que acumulavam os orgônios. Para isso, a pessoa tinha que entrar numa dessas caixas, de preferência nua, e permanecer lá quanto tempo fosse possível para obter os benefícios, que podiam chegar, segundo Reich, até a cura do câncer. Foi para avaliar essas caixas que Einstein foi convocado pelo próprio Reich. No ano de 1941, ele levou uma caixa para o Einstein, que a investigou por 10 dias. No fim, Einstein contrariou Reich, dizendo que a sensação de temperatura elevada da caixa não era realmente causada pelo acúmulo de orgônios, mas sim pela diferença de temperatura dos espaços de dentro e de fora da caixa. E depois dessas análises, Einstein afirmou: por meio desses experimentos, considero o assunto completamente encerrado. Ou seja, Einstein não encontrou nada de especial na tal caixa de orgônios. Com esse caso, nós vemos que as ideias de Reich não estavam realmente fundamentadas em evidências científicas concretas, mesmo que os defensores da análise corporal o apresentem como cientista. Porém, é importante ressaltar que a análise corporal não é a mesma coisa que era apresentada por Reich e por Lowen no século passado. Então, será que eles conseguiram atualizar essas várias hipóteses com um método científico robusto? Como dissemos antes, eles propõem 5 traços de caráter. O primeiro seria o esquizoide, que surgiria ainda durante a gestação, quando o bebê é rejeitado pela mãe. De acordo com a análise corporal, pessoas predominantemente esquizoides teriam um corpo magro e uma cabeça desproporcional como consequência dessa rejeição da mãe. Essas pessoas seriam muito criativas, muito imaginativas. E um exemplo seria o Steve Jobs.
O segundo traço de caráter seria o oral, que surgiria na fase de amamentação. Pessoas predominantemente orais seriam sensíveis, comunicativas, seriam corpulentas. O terceiro traço surgiria junto com o início da fala e seria o traço psicopata. Pessoas predominantemente desse traço seriam negociadoras, muito bem articuladas e possuiriam um corpo em formato de triângulo invertido. O quarto traço é o masoquista, que surgiria na fase de desfraude. Essas pessoas seriam metódicas, seriam mais fechadas e teriam um corpo de formato mais quadrado. E o último traço seria formado quando a criança começa a perceber que não é mais o centro da atenção. Seria o traço de caráter rígido, que seriam pessoas competitivas, proativas e teriam um corpo em formato de violão. A questão é que essas ideias vão contra tudo o que sabemos sobre ciência, sobre personalidade e sobre comportamento humano. Vamos começar falando da falta de critério científico. Perceba como que a teoria é ambígua, ao mesmo tempo que é taxativa, ao afirmar que um tipo de corpo seria associado a um tipo de caráter. Ela também diz que os outros 4 tipos de caráteres também estão no indivíduo e que eles podem ajudar a justificar os outros comportamentos. Outra coisa digna de nota é que, algumas vezes, as características dos traços se apresentam como antagônicos. Então, se uma pessoa é predominantemente esquizoide, como consequência, ela não poderia ser predominantemente oral, o que impediria que uma pessoa fosse simultaneamente muito criativa e, ao mesmo tempo, muito comunicativa e sensível. E, na verdade, não temos nenhum motivo para realmente pensarmos que essas características teriam forças concorrentes dentro da nossa personalidade. Uma pessoa pode ser tão criativa quanto comunicativa. Pense, por exemplo, no Jô Soares. Ele tem vários personagens e inúmeros livros sobre diversos temas. Jô Soares poderia facilmente ser considerado uma pessoa predominantemente criativa e inventiva, algo que, de acordo com a própria análise corporal, seriam características de um caráter esquizoide. E, na verdade, o próprio Jô Soares fazia questão de lembrar do seu sobrepeso toda vez que terminava o seu programa e mandava um beijo do gordo. É muito provável que, se fôssemos pedir a um analista corporal, ele faria questão de lembrar que os traços convivem em conjunto dentro da pessoa e que, apesar de o Jô ser predominantemente do caráter oral, a sua criatividade seria a sua parte esquizoide falando. Perceba como que esse argumento se assemelha muito aos das pseudociências, que comentamos lá no nosso vídeo de teorias da conspiração. Naquele vídeo, nós usamos o exemplo da astrologia como sendo um sistema infalível, já que, por maior que seja a contradição, você sempre vai conseguir encontrar uma justificativa no mapa astral da pessoa. Uma observação rápida sobre um vídeo de análise corporal que você encontra no YouTube. Ao explicar o traço rígido, aquele com o corpo de violão, o apresentador do vídeo comenta que indivíduos com traço rígido são pessoas muito competitivas, chegando ao ponto em que se impedem de se aventurar em certos desafios porque sabe que existem pessoas melhores do que ela. E para dar um exemplo de corpo do tipo traço rígido, ele usa o Rodrigo Hilbert. Eu acho que todos nós concordamos que, se tem alguém que não tem medo de se aventurar em coisas novas, esse alguém é o próprio Rodrigo Hilbert. Bom, nesse primeiro momento, nós percebemos as inconsistências internas da análise corporal e usamos exemplos que contrapõem a proposta deles. Agora, vamos dar uma olhada sobre como que ela não tem convergência alguma com tudo aquilo que a ciência sabe sobre fisiologia e sobre a genética do comportamento. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a altura e formato do corpo possuem forte influência genética, mas também estão sujeitos à influência
influência ambiental. Tomemos como exemplo, primeiramente, os descendentes de pessoas que viveram por milênios em regiões tropicais. Os indivíduos do grupo linguístico nilo-saariano tendem a possuir um corpo esguio e alto. Você já deve ter visto, por exemplo, indivíduos do Quênia, como aqueles que sempre estão em primeiros lugares nas maratonas. A tendência desse formato de corpo acontece pelo fato de a região desses povos ser quente, de tal forma que a seleção natural favoreceu indivíduos com esse fenótipo, já que ele tende a reter menos calor. Se fica difícil imaginar o que isso quer dizer, é só lembrar que, em dias frios, quando queremos nos esquentar, nós intuitivamente nos encolhemos, justamente para aguardarmos o calor. Voltando para o exemplo do grupo nilo-saariano, ao longo de milhares de anos, aqueles com genes para ficarem mais altos e mais magros foram favorecidos e continuaram passando esses genes para os filhos. E por isso, esse formato de corpo ficou predominante nas regiões norte, oriental e ocidental da África. Alguém que tivesse acabado de realizar um curso de análise corporal ia ter bastante dificuldade de explicar essa aparente epidemia de traços de caráter esquizoide nesses locais. Mas é óbvio que, se fôssemos verificar a personalidade de cada indivíduo usando um teste realmente científico, veríamos que eles diferem e muito de um para o outro, como é de se esperar com qualquer população. Portanto, compreender que o formato do corpo tem um forte componente genético nos permite entender o porquê de pessoas nativas de um local ou pessoas de uma mesma família apresentarem um formato de corpo bem parecido, ainda que essas pessoas não se pareçam em nada na sua personalidade. Além disso, se compreendermos as influências ambientais, é possível perceber que o corpo pode ter seu formato alterado a depender do consumo de alimentos na vida da pessoa. Por exemplo, ela pode ter passado por fases de privação e apresentar um formato de corpo específico, ou pode ter consumido muitos alimentos ultraprocessados, de tal forma que tendeu a ter um formato de corpo. Mas não é só o formato do corpo que possui influências genéticas e ambientais. A personalidade também. Inclusive, nas pesquisas feitas sobre personalidade, os resultados indicam que a herdabilidade da personalidade é de 30% a 50%. E a porcentagem restante é devido aos ambientes aos quais a pessoa foi exposta ao longo da vida. Ou seja, sua personalidade não está definida aos 5 anos de idade, demonstrando as limitações da análise corporal. E como última evidência da falta de validade da análise corporal, vale lembrar de alguns dos principais estudos da genética do comportamento, que consistia em comparar pares de gêmeos idênticos separados no nascimento. Muitos desses gêmeos idênticos possuíam um formato de corpo muito parecido, mas o que as pesquisas encontraram era que isso não significava que eles tinham personalidades idênticas. Inclusive, tem um documentário bem interessante no Netflix chamado de 3 Estranhos Idênticos, que nos conta a história de trigêmeos que foram separados no nascimento e entregues à adoção para 3 famílias diferentes. E os 3 cresceram sem saber que eram gêmeos idênticos, até que, por uma coincidência, eles acabaram se conhecendo. Nesse documentário, a gente vê que os 3 são visualmente idênticos, mas têm cada um a sua própria personalidade. Ou seja, a análise corporal acaba sobrevivendo por causa de todas aquelas características que comentamos no nosso vídeo sobre teorias da conspiração. Por exemplo, ela apresenta uma aparente coerência interna, mas que não conversa com nenhuma outra área. Ela é apresentada por pessoas que se dizem cientistas, mas que estão realmente preocupadas com o rigor científico. E, finalmente, a facilidade da hipótese em explicar até mesmo as evidências que a contrariam, como a própria astrologia. As únicas coisas que o corpo de alguém pode denunciar são as tendências genéticas, talvez um pouco sobre alimentação, rotina de exercícios físicos e talvez, quem sabe, até mesmo sobre alguns hábitos diários. Mas o formato do corpo está bem longe de explicar a nossa personalidade e muito menos de oferecer qualquer dica para uma cura milagrosa para a qual não temos evidência nenhuma. E aí, o que você achou do nosso vídeo? Quer sugerir algum tema? Deixa aí nos comentários e até a próxima.